Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou mostrar como criar uma Web API usando a ASP.NET Core 5 com o Entity Framework Core 5, acessando o MySQL e usando a abordagem CodeFirst para gerar o banco de dados e as tabelas a partir das entidades. Nós veremos também como criar essa API usando o recurso Scaffolding no Visual Studio 2019 Community. E também, ao criar o projeto ASP.NET Core, nós vamos usar um novo recurso que habilita o suporte ao Swagger de forma automática. Então, para isso, nós vamos usar o NetCore SDK 5.0 ou NET 5. Vamos usar o Visual Studio 2019 Community. Eu estou usando a versão 16.8.2. Vamos criar um projeto usando ASP.NET Core 5.0. Vamos usar o Entity Framework Core 5.0.1 como ferramenta ORM e nós vamos usar o MySQL como banco de dados. Eu estou usando a versão 8.0 e eu vou usar também o MySQL Workbench para poder editar os dados de maneira visual. E como provedor para acessar o banco de dados MySQL, eu vou usar o provedor do Pomelo Entity Framework Core MySQL na versão pré-release, que é a versão 5.0.0 Alpha 2. Então esse vai ser o nosso ambiente de trabalho. A seguir, eu vou criar o projeto usando o template ASP.NET Core Web API e vou habilitar o suporte ao Open API, que vai permitir eu utilizar a interface do Swagger. A seguir, eu vou incluir os seguintes pacotes no projeto. Eu vou incluir o pacote do Microsoft Entity Framework Core, do Entity Framework Core Tools, do Entity Framework Core Design e o pacote do Pomelo Entity Framework Core MySQL nessa versão. Aqui a versão que eu vou usar desses pacotes vai ser a versão atual mais estável, que é a 5.0.1. Com isso pronto, basta seguir o seguinte roteiro. Com o projeto ASP.NET Core Web API criado, eu vou definir a minha entidade produto, que vai ser um modelo anêmico. Vou criar o arquivo de contexto appdbcontext, onde vou definir o mapeamento e configurações. Aqui no arquivo appdbcontext vou definir a alimentação da tabela produtos usando a propriedade resdata. Vou definir a string de conexão com MySQL no arquivo appsettings.json. Vou configurar o serviço no arquivo startup, definindo o provedor e a conexão, a string de conexão com MySQL, e depois eu vou gerar a API usando o Scaffold. Então, com isso definido, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 Community e eu vou criar um novo projeto. Create New Project. Aqui eu vou marcar a linguagem C#, todas as plataformas, projeto web. Então eu vou ter como primeira opção aqui a ASP.NET Core Web Application. Vou clicar em Next. Aqui eu vou selecionar uma pasta onde eu vou criar esse projeto e eu vou chamar projeto de API Produto. Eu vou clicar em Create. Ele vai me cair aqui nessa janela onde eu vou definir, ó, eu estou usando o NetCore, a ASP.NET Core 5 e eu vou selecionar o template ASP.NET Core Web API. Vou deixar marcado aqui, ó, a configuração o HTTPS, vou deixar marcado aqui Enable Open API Support, que vai habilitar a utilização da interface do Swagger. Com essas definições preparadas, eu vou clicar em Create e eu vou ter o meu projeto criado aqui, ó, por padrão, onde eu tenho já um controlador com esse nome aqui que está usando esses dados aqui. Aqui eu vou chamar atenção para a configuração do Swagger. Se eu entrar aqui no arquivo Startup, eu vou ver que ele já definiu aqui, ó, no método Configure Service, a definição aqui do serviço do Swagger. Olha. E aqui no método Configure eu já tenho aqui, ó, o middleware Use Swagger UI. Então, se eu executar agora esse projeto, eu já vou ter uma API criada e onde eu vou poder testar essa API usando a interface do Swagger. Olha aqui, olha. Essa vai ser a visão que eu vou ter da minha API. Eu só tenho definido nessa API um método GET. Para mim testar, eu clico em GET aqui, ó, dou um tryout e mando ele executar. Ele vai me retornar aqui todos os dados da API. Então isso é feito por padrão usando o template do Visual Studio 2019. Então eu vou parar o meu projeto. Então eu já posso remover esse controlador aqui, ó, da pasta controllers e não preciso mais desses dados. Então agora eu vou iniciar, vou salvar tudo que eu fiz aqui, vou iniciar a definição da nossa API. Então neste projeto API Produtos, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de Data. Eu poderia chamar de qualquer outro nome,
Nessa pasta eu vou começar definindo a minha entidade de domínio. Então eu vou aqui em Project Add Class, eu vou chamar produto. Então aqui eu vou ter uma entidade que representa o meu modelo de domínio. Aqui, como a minha preocupação é mostrar a criação da API usando o Scaffold, eu vou definir um modelo anêmico aqui que vai funcionar praticamente como um DTO. Aqui eu vou definir 4 propriedades nessa entidade: o ID, o nome, o preço e o estoque. Note que aqui eu estou usando o getSet, não estou preocupado aqui em definir nenhum comportamento, mas numa abordagem mais robusta, como uma abordagem do Domain Driven Design, eu teria que definir um modelo mais rico aqui. Então, definir a entidade. Agora, nessa pasta, eu preciso definir o meu arquivo de contexto. Só que, para fazer isso, eu antes vou incluir os pacotes do Entity Framework Core no meu projeto. Então, eu posso fazer isso de duas maneiras. Indo aqui na janela Package Manager Console e aqui digitar o comando install package e o nome do pacote. Uma outra opção que eu vou usar vai ser essa aqui. Eu vou clicar no menu Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou aqui em Browse e vou colocar o nome de cada pacote aqui, mandar ele localizar. Vou marcar todos os projetos e eu vou instalar a versão mais estável, 5.0.1. Vou instalar do Microsoft Entity Framework Core, vou confirmar, vou aceitar. Depois eu vou instalar do Microsoft Entity Framework Core Tools. Vou marcar todos os projetos. Vou instalar a versão 5.0.1. Esse pacote aqui ele vai permitir eu usar o Migrations. Então eu vou clicar em Install, vou confirmar, vou aceitar e agora eu vou precisar do Design. Em vez do Tool aqui, eu vou Microsoft Entity Framework Core Design. Esse pacote aqui eu preciso para gerar a API usando o Scaffold. Então vou marcar, vou instalar a versão 5.0.1, vou confirmar e vou aceitar. E por último, eu tenho que instalar o pacote do provedor para acessar o banco de dados. No meu caso vai ser o Pomelo Entity Framework Core MySQL. Aqui eu estou marcando a opção Include Pré-Release, porque eu vou usar a última versão pré-release, que é 5.0.0-alpha 2. Então, Pomelo Entity Framework Core MySQL. Vou instalar no projeto, vou confirmar, pronto. Já posso salvar tudo que eu fiz, fechar tudo aqui. Agora, se eu for aqui no meu arquivo de projeto, eu vou ter aqui as referências, o Microsoft Entity Framework Core, o Design, o Tools, o Pomelo, né? E aqui as referências ao Swagger que já foram incluídas. Ele também inclui aqui por padrão o JWT Bearer e aqui o pacote do OpenID Connect. Então esse é o meu arquivo de projeto. Note que eu estou usando o ambiente do NetSim. Agora, com os pacotes do Entity Framework Core instalado, eu já posso definir a minha classe de contexto aqui na pasta data. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de appdbcontext. Essa classe de contexto é onde eu vou definir o mapeamento ORM entre a entidade de produto e a tabela produtos que eu vou gerar. Então, essa classe ela vai herdar de dbContext. E para isso, eu vou precisar incluir a referência Microsoft Entity Framework Core. Aqui, eu primeiro vou definir o construtor, definindo o dbContext Options. E a seguir, eu vou definir o meu dbSet, que vai mapear a minha entidade de produto para minha tabela produtos que eu vou criar, que é uma propriedade. E agora aqui eu também vou definir uma configuração usando a propriedade ResData, e para isso eu vou usar o método onModelCreating. Vou sobrescrever esse método e aqui neste método eu vou usar aqui a instância do Model Builder, Model Builder, e vou definir para a entidade produto, usando a propriedade ResData, eu vou definir aqui uma informação onde eu vou estar incluindo dados iniciais da minha tabela produtos quando o banco de dados for gerado. Então, para isso, eu crio uma instância aqui da minha entidade. Então, aqui eu já vou copiar e colar. Então, aqui eu uso o ResData, né? Do new produto, que é a minha entidade, e estou atribuindo aqui o ID 123, o nome, caderno, borracha, estojo, o preço e aqui o estoque. Então, com isso, quando eu aplicar o migration, ele vai verificar aqui se já existem dados iniciais na tabela
produtos que ele vai criar na migração e ele vai incluir esses 3 dados aqui. E eu vou aproveitar também e já vou definir aqui, ó, para as propriedades nome e preço, eu vou definir uma configuração para indicar para o Entity Framework Core definir um tamanho máximo para nome e definir uma precisão de 10 casas decimais com 2 vírgulas para preço. Se eu não fizer isso, ele vai atribuir aqui, quando ele gerar a tabela, a máxima quantidade de caracteres. E para preço ele vai atribuir aqui um valor aqui com 9 casas decimais com 4 casas depois da vírgula. Então eu não quero isso. Então, ao invés de eu usar data annotations aqui no meu modelo e poluir o meu modelo, eu posso usar a Fluent API e definir isso aqui, ó, no método onModelCreate. E para fazer isso, para nome, eu venho aqui e já defino aqui, ó, Model Builder. Estou usando a instância de Model Builder, a entidade produto. A propriedade nome tem um tamanho máximo de 80. E para propriedade preço, eu vou usar aqui, ó, a precisão de 10 casas decimais com 2 casas depois da vírgula. Então está aqui a definição do meu arquivo de contexto, que o Entity Framework vai usar para aplicar essas configurações na migração. Então agora eu tenho que vir aqui no arquivo Startup e definir a configuração aqui, ó, do meu serviço. Então primeiro eu vou definir a string de conexão, que eu vou obter, ó, do arquivo app-settings.json, da uma propriedade que eu estou chamando default connection. E a seguir eu vou definir o meu serviço, vou dar services add dbcontext pool. E aqui eu vou incluir a configuração do serviço do MySQL, onde eu vou definir o provedor, que é useMySQL, eu tenho que incluir uma referência, e aqui eu estou indicando o meu arquivo de contexto, ó, appdbcontext. Então aqui, ó, eu obtenho a string de conexão com esse nome, e aqui, ó, eu estou usando aqui, definindo a versão, ele vai dar um auto-detect, e eu estou usando o provedor do POML. Então eu tenho que vir aqui no arquivo app-settings.json e definir aqui uma seção chamada connection string, onde eu vou definir a string de conexão do meu ambiente. Naturalmente, você vai usar uma outra string de conexão. Então, ó, eu estou usando aqui, definindo uma seção connection strings. Ó, default connection é o nome que eu estou usando aqui, ó, default connection. Ele vai obter essa string de conexão. Então, aqui, ó, eu estou criando um banco de dados produtos DB. Então, aqui é a minha senha de acesso do usuário root que eu estou usando. E isso você obtém quando você instala o MySQL, tá? Então, com isso pronto, eu já posso aplicar o Migration no meu projeto. Eu só vou fechar todas as guias aqui e vou vir aqui, ó, na janela do Package Manager Console. Vou limpar. Lembrando que eu já tenho aqui uma instância, ó, do meu MySQL Workbench, ó. Deixa eu abrir ele para você ver, ó. Estou abrindo uma instância dele, vou fazer o login com a senha que eu estou usando. Então aqui estão os bancos de dados. Eu vou criar aqui, ó, um banco de dados produtos DB usando o Code First. Por enquanto eu não tenho o banco de dados criado ainda. Note aqui, ó. Então agora aqui no Visual Studio eu posso dar um add migration inicial. Ele vai dar um build e vai gerar o arquivo de migração, olha. Ó, ele vai criar a tabela produtos. Olha aqui, ó, o nvarchar 80, decimal 10.2. E aqui, ó, ele está dando o insert data, ó. Ele está inserindo os dados, ele vai inserir o caderno, a borracha e o estojo. Então, esse é o arquivo de migração. Eu já posso voltar aqui e dar um update database. Ele vai, ó, ele já criou, então eu já posso retornar aqui para o meu MySQL Workbench. Eu vou dar aqui um refresh e olha aqui, ó, produtos DB. Olha a tabela produto, tá vendo? Se eu aqui inspecionar a tabela e ver as colunas dela, olha lá, ó. Nome, varchar 80, preço decimal 10.2. Se eu mandar ele visualizar aqui os dados, ó, caderno, borracha, estojo. Então, o Migrations criou o banco de dados produtos DB no MySQL, criou a tabela produtos e preencheu a tabela com dados. Agora, eu posso retornar o Visual Studio 2019, ó. Note que quando eu uso Migrations, ele cria uma pasta Migrations, define um arquivo com o script da migração inicial e cria aqui um snapshot para ele controlar e sincronizar as migrações que eu poderei utilizar mais adiante. Então agora eu posso criar a minha API. Então para isso, ó, eu venho aqui na pasta Controller, eu vou dar Add Controller. Aqui eu vou selecionar API e vou mandar ele criar um controlador com actions usando o Entity Framework Core. Vou clicar em Add. Aqui eu tenho que informar qual o meu modelo. O meu modelo, a minha entidade é produto. A minha classe de contexto é o appdbcontext. E o nome que ele sugere aqui, ó, eu só vou corrigir porque ele coloca produto exe. Ele usa aqui a anotação da língua inglesa
plural. Eu vou definir o meu controlador com o nome de produtos controller. Eu vou dar um add e eu já vou ter aqui criado na pasta controller um controlador que é minha API. Eu estou usando aqui os recursos do Scaffold. Você vai ver que é bem fácil e simples fazer isso usando o ambiente do NET5. Pronto, olha aqui, ó. Ele criou aqui a minha API. Está aqui ó, o meu controlador, olha, produtos controller. Note que ele já criou uma instância do contexto, injetou no construtor da minha API e definiu os métodos get para retornar todos os produtos, get para retornar um produto pelo ID, put para alterar os dados de um produto, aqui eu tenho que passar o ID e o produto que eu quero alterar, post para criar um novo produto, estou passando os dados do produto, ó, ele sempre está usando uma instância do contexto que ele definiu aqui, ó, e com a instância do contexto ele está fazendo a persistência no MySQL, o post e o delete. Então se eu executar agora nesse meu projeto, eu vou ver já a API sendo carregada na interface do Swagger. Olha aqui, ó, produtos get post, né? O get por ID, o put e o delete. Então se eu for aqui no get e eu dar um tryout, ó, e eu mandar ele executar, eu vou ter lá os meus produtos, tá vendo? Ó, caderno, borracha e estojo. Se eu quiser acessar um produto pelo ID, ó, dá um tryout, eu vou informar o ID, vou pegar o ID 3. Se vou mandar ele executar, ele vai me retornar, ó, o estojo, né, que é o ID 3. E eu tenho assim dessa forma uma interface para fazer o teste da minha API usando o Swagger. O put, o delete. Se eu quiser criar um novo produto, ó, vamos lá, vamos no post, eu vou dar um tryout. Então eu vou informar aqui, ó, vou colocar ID 4, vou colocar aqui, ó, caneta, vou colocar um preço aqui 5.00 e estoque vou colocar 10. Vou mandar ele executar. Olha lá, ó, ele já criou caneta. Vamos voltar aqui no get, vou testar novamente e mandar ele executar. Olha aqui a caneta que eu acabei de criar, tá vendo? Se eu quiser alterar, né, eu vou aqui no put, vou alterar. Vou dar um tryout, então aqui para alterar, eu vou alterar a caneta. Eu vou formar o ID dela 4, então eu quero alterar o preço dela. 4, vou colocar aqui o nome, eu vou deixar o mesmo, né? Vou colocar aqui, ó, caneta azul. Preço, vou colocar 9.99 e o estoque 99. Estou fazendo uma alteração, então eu tenho que passar o ID e os dados que eu quero alterar. Vou mandar ele executar e olha aqui, ó, foi executado com sucesso. Então se eu retornar aqui para o meu get e mandar ele executar, olha lá, ó, caneta azul, o preço e o estoque 99 e o preço 9.99. E se você quiser excluir, eu venho aqui no delete, vou dar um tryout, vou colocar ID 4 e vou mandar ele executar. Pronto, se eu retornar, olha, ele dá o código, o status, né? 200, realizado com sucesso. Se eu venho aqui no get e mandar executar, eu não tenho mais a caneta. Então dessa forma, você viu como é fácil criar uma API usando os recursos do ambiente do NET5, o ASP.NET Core 5.0, o Entity Framework Core 5.01 e os recursos do Scaffold, de uma maneira bem simples. Então, como essa é a nossa última videoaula do ano, eu só tenho que desejar a todos vocês um feliz 2021.